Cristo seja a glória, a Cristo todo o poder, a Ele a autoridade, a Cristo todo louvor, a Cristo seja o domínio, a Ele soberania, a Cristo toda a honra, a Cristo adoração. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Justo e verdadeiro, bendito Emmanuel, sempre existirá e para sempre reinará. Digno é Jesus, a Cristo seja a glória, a Cristo todo o poder, a Ele a autoridade, a Cristo todo louvor, a Cristo seja o domínio, a Ele soberania, a Cristo toda a honra, a Cristo adoração. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Justo e verdadeiro, bendito Emmanuel, sempre existirá e para sempre reinará. Digno é Jesus, sempre existirá e para sempre reinará. Digno é Jesus. Olá, seja bem-vindo. Eu gostaria de meditar com você em um texto das Escrituras que se encontra em Deuteronômio, capítulo 10, a partir do versículo 12. Deuteronômio, capítulo 10, a partir do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou de teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos. Hoje, como hoje se vê, circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás. A Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus.
que te fez estas grandes e temíveis coisas, que os teus olhos têm visto, como 70 almas, aliás, com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Esse texto aqui está falando a respeito do povo de Deus que agora deixou o Egito e entrou então na terra prometida. E o que Deus está falando por intermédio de Moisés é que o que o Senhor requer do seu povo, o Senhor requer que o seu povo guarde os seus mandamentos, que o seu povo guarde a aliança com o seu Senhor. E ele deixa muito claro aqui que Deus, ele se dispôs a amar, ele de fato nos amou primeiro. E ele pode fazer coisas grandes e temíveis e terríveis aos olhos de todos, porque ele é o Deus dos deuses, ele é o Todo-Poderoso. E o que, como esse texto fala, os nossos louvores devem ser somente a ele. Então que nessa hora nós possamos dedicar completamente um tempo agradável ao Senhor e dizer a ele, através das nossas orações, através dos louvores, o quão importante ele é. Ele é o centro das nossas vidas. E assim como Deus fez aquele povo, que como o texto diz, que foram 70 almas que entraram no Egito e que de lá saiu uma multidão como as estrelas do céu, assim ele pode fazer na vida de cada um de nós. Vamos orar. Ó Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa data, Pai, por esse momento, por essa oportunidade de nos encorajar uns aos outros e de buscar, Pai, o Senhor. Obrigado pela Tua igreja, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, Pai, tire de nós a insubmissão, tire de nós, Pai, a desobediência, a cegueira espiritual e nos faça, Pai, mais próximos do Senhor. Nos ajude, Pai, a ser um povo amável, um povo obediente, um povo que não tem dura cerviz, Pai, um povo que se curva diante do Senhor. Que o Senhor esteja conosco, Pai, nos orientando e nos guiando, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a louvar e glorificar o nome de Deus. Deus espera de cada um de nós que nós venhamos a dar a Ele o nosso melhor, o melhor do nosso louvor, o melhor do nosso coração. Que sempre venhamos, mesmo em tempos difíceis, nunca esquecer do nosso Deus e sempre dar graças por todas as coisas que Ele tem feito. Vamos louvar a Deus. Grato Deus por me amar, sou grato por me abençoar. Grato Deus por me curar, minha alma salvar. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Unamo-nos de um amor, louvando a Jesus Senhor. Unamo-nos com hinos bons de exaltados tons. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Revela, pois, teu santo ser, pra eu contigo então viver. Usa-me pra teus fins, possua-me enfim. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar.
Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo teu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo
move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Boa noite, irmãos, irmãs e amigos muito queridos. Queremos te dar as boas-vindas ao nosso culto no dia 1º de abril de 2020. É uma grande honra estar com vocês hoje à noite, compartilhando a palavra do Senhor. E então vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas capítulo 6 e vamos ler do versículo 7 a 10. Gálatas 6, de 7 a 10. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar. Ó Deus, agradecemos a Ti pela oportunidade de sermos do Senhor e conhecermos a Sua vontade. E rogamos que o Senhor nos ajude agora a entendermos esta mensagem e que nós possamos viver da forma que agrada ao Senhor, sempre Te glorificando, Te exaltando e ajudando outras pessoas a fazer igual. Nos perdoe os pecados, porque reconhecemos que nenhum de nós é perfeito. Todos nós carecemos do Seu amor e da Sua ajuda para viver da forma que Te agrada. Em Cristo nós oramos, ó Pai. Amém. A nossa lição de hoje é: de Deus não se zomba. Essa passagem que nós lemos fala claramente que nós não devemos nos enganar, porque Deus está ouvindo, é Deus que sempre tem a última palavra, é Ele que vai nos ajudar a levantar, ou então é Ele que vai nos levar para baixo por causa da nossa altivez. Agora, o que quer dizer a palavra zombar? Primeiro, debochar, ou procurar tornar ridículo por meio de gestos, atitudes ou palavras irônicas. Não se deve zombar dos desfavorecidos. Agora, disse esta passagem que não devemos zombar de Deus. Não devemos tornar ridícula a nossa atitude para com Ele por causa dos gestos, atitudes ou palavras que sejam irônicas. Ou então, em segundo lugar, seria desdenhar ou desprezar, que significa tratar alguém com desdém ou
desprezo, como alguém que zombou da nota do seu colega. Você fez uma nota de 6, o que é isso? Então, estamos desdenhando, desprezando o nosso colega. Ou então, não levar em consideração, ser indiferente, como se não existisse ou não tivesse importância. Como alguém que zombava da empregada, né? Falando como se não tivesse importância nenhuma. Todos nós temos importância, né? E então imagine Deus e diz que nós não devemos zombar de Deus. Um quarto significado seria caçoar, ou dizer algo pejorativo de maneira engraçada, como alguém que zomba de um perigo, um perigo que tentamos dizer que é engraçada. Assisti um pequeno vídeo ontem de um professor que zombou de um rapaz mais novo, porque ele acreditava em Deus. Pior que os comentários do vídeo foram todos a favor do ateu, aquele que zombou do rapaz porque ele acreditava em Deus. Eles zombaram também do jovem. As pessoas que estavam comentando, ao pé da página, enquanto o homem estava lá, zombando do rapaz, eles estavam, então, fazendo comentários ao mesmo tempo, zombando do rapaz, porque ele acreditava em Deus. E, então, pareceu que todo mundo estava a favor daquele ateu que não acreditava em Deus e estava colocando o rapaz para baixo porque ele acreditava nele. Agora, qual a atitude de alguém que zomba? Ele se acha superior. Ele é de nariz empenado, digamos. Ele chateia até com coisas insignificantes. Ele censura sem piedade. Ele avilta, ele calúnia, ele denegre, ele desacredita, difama, ele dirige sarcasmos, ele escarnece, menospreza, ele rebaixa, ridiculariza, ele vilpenia, ele faz pouco de alguém, faz piadas para denegrir alguém ou um grupo de pessoas. Então, alguém que zomba tem essa atitude, sempre colocando os outros para baixo, sempre denigrando, sempre fazendo a pessoa sentir lixo. Então, está dizendo lá em Gálatas capítulo 5, que nós não devemos nunca ter essa atitude para com Deus. Agora, algumas pessoas zombaram de Deus e se deram mal. Dizem, né, que algumas dessas histórias não são verídicas, mas a maioria foi gravada e não resta dúvida que realmente aconteceram. Eu achei muitos exemplos quando eu fui procurando, mas alguns exemplos foram esses, né? Primeiro, o engenheiro da Titanic disse: nem Deus afunda esse navio. E quem conhece essa história sabe que na viagem inaugural, na noite de 14 de abril de 1912, o Titanic afundou. Interessante que está sendo construído agora
uma réplica exata dele para ser inaugurado até o ano de 2022. Será que o engenheiro dele vai dizer a mesma coisa sobre ele? Que é impossível ele afundar? Espero que ele tenha mais sabedoria do que isso. Agora, a atriz Marilyn Monroe disse para Billy Graham: não preciso do seu Jesus. Agora, uma semana depois, no dia 5 de agosto de 1962, ela foi achada morta em seu apartamento. Não precisava de Deus, ela era autossuficiente e poucos dias depois morreu. Também, o cantor John Lennon disse em 1966 que os Beatles eram mais populares do que Jesus Cristo e que o cristianismo ia acabar. Logo, recebeu 5 tiros de um fã e morreu. Também, o homem que foi eleito presidente do Brasil, Tancredo Neves, disse um dia antes da data de tomar posse da presidência do Brasil: nem Deus me impedirá de subir à presidência. Mas ele não tomou posse. Ele morreu. Em 2005, uma moça de Campinas foi encorajada pela mãe a ficar em casa, em vez de sair com uma turma de jovens colegas que já estavam embriagados. Ela insistiu em ir com a turma e sua mãe disse: então, vá com Deus. A jovem falou para sua mãe: não há lugar neste carro para Deus, a não ser no porta-malas. Sofreram um acidente, porém, e todos os jovens foram mortos. Interessante que uma bandeja de 18 ovos foi achado no porta-malas pela polícia. Nenhum ovo quebrado. Interessante que não tinha lugar no carro para Deus, só no porta-malas. Quem sabe que Deus realmente fez isto para mostrar que ele estava presente. Agora, o Lula da Silva afirmou: nem a volta de Jesus Cristo pode me impedir de governar em 2018. Mas, em vez disso, ele não ganhou a presidência e foi encarcerado. A escola carnavalesca também, esta escola Unidos da Tijuca, no dia 3 de março de 2019, apresentou o diabo no trono dele. Então, no desfile, a estátua do diabo pegou fogo e, durante o fogo, a cabeça dele baixou. Entende-se que Deus humilhou o diabo. E tem muitas outras coisas que aconteceram, outros incidentes onde as pessoas zombavam de Deus. E então, alguma coisa fatal ou alguma coisa irônica aconteceu para esta pessoa. Mas uma coisa é certa: não devemos desafiar a Deus, dizendo que nem Ele pode nos impedir de fazer alguma coisa. Devemos ficar muito longe de ter qualquer atitude de nos comparar com Deus ou procurar julgá-lo, colocando Deus para baixo ou dizendo: não, Deus não tem poder sobre mim, eu posso fazer o que eu bem quero. Como Paulo falou aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5:22, abstende-vos de toda aparência do mal. Não devemos nunca nos colocar acima de Deus. Sempre devemos exaltá-lo e
sempre devemos louvar a Deus, em vez de tentar subjugá-lo, colocar ele para baixo. Agora, em Lucas 22, versículo de 63 a 65, vemos a atitude das pessoas que, aqueles soldados que estavam com Jesus, diz lá, Lucas 22, versículo 63 a 65, os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que bateu em você? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Ele estava se entregando. Ele podia ter pedido ao Pai e então podia ter parado toda aquela cena a qualquer instante. Mas ele estava levando a cabo a vontade do Senhor, que era a morte dele para nos comprar, para nos salvar. Agora em Lucas 23, versículo 35, diz: o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salva, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Continuando a zombar dele. E então dizer: se ele é o Cristo, Filho de Deus, então que ele se salve, que ele desça da cruz. A verdade é, com Deus não se brinca. Ele é soberano, eterno, Rei dos reis, Senhor dos exércitos. Agora, o sábio viverá para Deus e depois viverá com ele na ressurreição. Aquele que é sábio vai ter essa atitude de exaltar a Deus, sempre louvar a Ele e procurar ser como Ele, perfeito em todas as suas ações. Porém, o tolo se acha, durante a sua vida na terra, faz aquilo que agrada a si mesmo e depois, então, vai queimar no inferno. Então, irmãos, sejamos sábios. Como Jó disse em Jó 13 e versículo 9, tudo iria bem se ele os examinasse. Vocês conseguiriam enganá-lo como podem enganar os homens? Então, alguém pode enganar a Deus? Vivamos bem, procurando agradar a Deus em tudo, que vai render bons frutos aqui na terra e depois a vida eterna com Deus. Motivemos as pessoas ao nosso redor, nós uns aos outros e as outras pessoas ao redor, a vivermos bem também, para que tenhamos uma vida melhor aqui e ganhar então a vida eterna depois. Que Deus nos abençoe e que nós possamos viver essa vida aqui para glorificar a Deus, em vez de ficar zombando dele, falando mal dele, dos atos dele, do plano dele. O plano dele é perfeito. O plano dele é a sua salvação e a minha salvação. Vamos nos render a ele para que ele, então, nos salve, nos leve para o céu, para viver com ele pelo resto da eternidade. Boa noite. Fiquemos com Deus. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor.
Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor.